Se traduzir o que ele disse, eu te dou meu cargo. Marcelo riu na frente de todo mundo, só que ninguém ali fazia ideia do que Juliana estava prestes a fazer. Você entendeu alguma coisa? Marcelo soltou, cruzando os braços. O ar da sala pesou na hora. Juliana ficou parada, com a mão ainda apoiada na mesa de vidro. O olhar dela foi direto para o sheik, que acabava de terminar de falar em árabe. A voz dele ainda ecoava na cabeça dela. Ou vai fingir que sabe? Marcelo continuou sorrindo de canto. 2 executivos trocaram olhares. Um deles segurou o riso. Alguém no fundo cochichou baixo. Juliana respirou fundo. Não respondeu. Fala aí, Juliana. Você não vive dizendo que estudou idiomas? Ele insistiu, dando um passo mais perto. A sala inteira agora estava olhando para ela. O projetor ainda exibia os gráficos na parede, mas ninguém mais prestava atenção. O foco era um só. Traduz pra gente então, Marcelo disse abrindo os braços. O tom não era de curiosidade, era de provocação. Uma mulher à direita abaixou o olhar. Um dos investidores ajeitou a gravata, desconfortável. Juliana engoliu seco. Os dedos dela apertaram levemente a borda da mesa. Ah, esqueci, Marcelo riu. Você só serve para anotar, né? Um riso contido se espalhou. Alguém soltou um putz, bem baixo. O sheik observava em silêncio, sem expressão. Relaxa, gente. Marcelo levantou a voz. Se ela conseguir traduzir o que ele disse, eu levanto agora dessa cadeira e deixo ela assumir meu lugar. Alguns arregalaram os olhos, outros riram mais alto. Mas vamos ser sinceros? Ele inclinou a cabeça. Ela não sabe nem inglês direito. O comentário bateu como um tapa. Juliana fechou os olhos por um segundo. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Marcelo se aproximou mais, ficando ao lado dela. Bateu de leve na mesa. Vai, Juliana, impressiona a gente. Ela abriu os olhos devagar. Olhou para o sheik. Depois, olhou para a tela. Depois, voltou o olhar para Marcelo. A respiração dela mudou. Então traduz, ele falou, agora mais baixo, com um sorriso frio. Ou senta e fica quieta. Juliana afastou a cadeira com calma. O barulho ecoou na sala. Algumas pessoas se endireitaram na cadeira. Outras pararam até de mexer no celular. Ela deu um passo à frente. Marcelo segurou o braço dela de leve. Apertou. Pensa bem no que você vai fazer, ele disse sem sorrir dessa vez. Você pode acabar com a sua carreira aqui. Juliana puxou o braço devagar. O olhar dela não tremia mais. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Porque o que o sheik tinha dito não era só uma frase qualquer. Era algo que podia derrubar Marcelo ali na frente de todo mundo. E ninguém naquela sala estava preparado para ouvir aquilo. Al-Sidq la yuba, waman yakdib la yastahek thika. A frase ainda ecoava na cabeça da Juliana. Ela nem percebeu quando os olhos desviaram da sala e ficaram presos naquele som. Não foi o árabe em si, foi o tom. Calmo, firme, quase como um aviso. E aquilo puxou uma memória. Você nunca vai usar isso para nada. A voz veio seca dentro da lembrança. Juliana tinha 17 anos. Estava sentada na mesa da cozinha com um caderno aberto cheio de símbolos estranhos. Árabe, japonês, francês, tudo misturado. Fica perdendo tempo com essas coisas. A mãe falou virando o café na xícara. Você precisa arrumar um trabalho de verdade. Juliana não respondeu, só continuou escrevendo, copiando letras que nem fazia ideia se estavam certas. Mas ela sentia que aquilo fazia sentido. Repete comigo, ela dizia baixinho para si mesma, lendo palavras de um vídeo no celular. Errava, voltava, tentava de novo. Ninguém incentivava, ninguém ajudava, mas ela continuava. Corta. Você colocou idiomas no currículo? O entrevistador olhou por cima dos óculos. Juliana assentiu, tentando manter a postura. Quais você fala? Inglês, espanhol, e eu estudo outros também. Ele soltou um riso curto. Estuda não é falar. O papel foi deixado de lado na mesa. Olha, Juliana,
Aqui a gente precisa de gente prática, não de gente que gosta de brincar de aprender idioma. Ela sentiu o rosto esquentar. Saiu da sala com a mesma sensação de sempre, como se fosse invisível. Corta, quarto pequeno, ventilador barulhento, celular apoiado em uma pilha de livros. Al-Sidq, Al-Sidq, ela repetia, olhando fixo na tela. Anotava tudo. Tradução, pronúncia, contexto, errava, apagava, recomeçava. Um dia alguém vai precisar disso, ela murmurou. Não era esperança alta. Era mais teimosia mesmo. Corta, primeiro dia na empresa. Você vai ficar responsável por atas de reunião e organização de documentos, disseram para ela. Nada de reuniões importantes, nada de participação, só escutar, anotar, ficar quieta. Qualquer dúvida, pergunta para o Marcelo, alguém completou. Ela assentiu. Na primeira reunião, tentou falar. Eu acho que... Depois você manda por e-mail. Marcelo cortou sem nem olhar. Ela se calou. Na segunda, tentou de novo. Sobre esse cliente internacional, Juliana, foca nas anotações, por favor. Alguns olharam para ela. Ninguém disse nada. E foi assim, sempre. Ela começou a falar cada vez menos, a ouvir mais, a aprender, em silêncio. Palavras em inglês, termos em espanhol e, às vezes, frases soltas em árabe que ninguém entendia. Ela entendia, mas nunca falava. Corta. Al-Sidq la yuba. A voz do sheik voltou, agora mais clara. Juliana piscou. A sala voltou com tudo. O brilho da mesa, o ar-condicionado frio, o olhar de todo mundo em cima dela. Marcelo ainda ali do lado. Vai traduzir ou não? Ele perguntou. Juliana ergueu o queixo pela primeira vez sem hesitar, porque pela primeira vez, aquilo que ela sempre guardou em silêncio, finalmente tinha um motivo para sair. Juliana puxou a cadeira de volta, mas não sentou. Os olhos dela continuaram no sheik por mais um segundo. Depois voltaram para a mesa, para os papéis, para o notebook aberto. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Ela pegou a caneta e começou a escrever rápido. Não era mais anotação automática. Ela estava organizando ideias. Juliana, Marcelo chamou seco. Ela não respondeu. Juliana, ele repetiu mais alto. Ela levantou o olhar. Continua anotando. Deixa isso para quem entende. Algumas cabeças balançaram em concordância. Outras evitaram contato. Juliana assentiu com a cabeça. Voltou a escrever. Mas a mão dela tremia. Não de medo, de pressão. Porque ela sabia exatamente o que tinha ouvido. E sabia que aquilo mudava tudo naquela reunião. Ela respirou fundo e levantou a mão devagar. Marcelo! Ele nem olhou. Marcelo, eu acho que... Depois você fala comigo. Ele cortou, sem paciência. Agora não é hora. O sheik conversava com o intérprete oficial, que claramente estava perdido. O cara folheava papéis, cochichava, tentava montar alguma frase. Juliana olhou para aquilo e apertou a caneta com mais força. Ele está errado, ela murmurou baixo. Rafael, sentado ao lado, ouviu. Você entendeu? Ele perguntou quase sem mexer os lábios. Juliana hesitou um segundo, depois assentiu. Rafael franziu a testa. Então, por que você não fala? Ela olhou para frente. Porque ninguém deixa. Mas ela não disse isso em voz alta. Juliana, Marcelo chamou de novo, agora olhando direto para ela. Foco. Ela engoliu seco. Eu só queria... Você queria o quê? Ele interrompeu. A reunião está acontecendo, não é aula. Um silêncio constrangedor caiu por um segundo. Juliana abaixou o olhar. Desculpa. Ela voltou para o caderno, mas dessa vez não escreveu nada. Ficou parada. O som da voz do sheik continuava. As palavras vinham claras, uma atrás da outra, e cada frase que ela entendia deixava ela mais inquieta, porque aquilo não era só conversa, era uma crítica, era um aviso, e ninguém ali estava percebendo. Ele está desconfortável, ela murmurou, quase sem perceber. Quem? Rafael perguntou. Ele, o sheik.
Rafael olhou para frente. Mas o intérprete falou que ele gostou da proposta. Juliana balançou a cabeça, quase imperceptível. Não foi isso que ele disse. Rafael ficou sério. Tem certeza? Ela ficou em silêncio. Tem. Mas e daí? Ela olhou para o Marcelo. Ele estava confiante, sorrindo, gesticulando, vendendo algo que talvez nem existisse. E aí veio aquela sensação de novo. A mesma de sempre, de saber, mas não ter espaço para falar. Juliana apertou os dedos, levantou de novo a mão. Marcelo! Ele virou já irritado. Agora o quê? A sala inteira voltou para ela. Eu acho que houve um erro na tradução. Silêncio. O intérprete parou de falar. O sheik inclinou levemente a cabeça. Marcelo deu um sorriso desacreditado. Erro? Ela assentiu. Sim, ele disse outra coisa. Marcelo riu. Ah, claro. E você entendeu, né? Alguns riram junto. Juliana não reagiu. Juliana, você mal acompanha as reuniões em português. Vai me dizer que entendeu árabe agora? O comentário veio seco. Direto, ela sentiu o impacto. Mas não abaixou o olhar. Eu entendi. O riso morreu mais rápido dessa vez. Rafael olhou para ela surpreso. Marcelo cruzou os braços. Então fala. Ela abriu a boca, mas travou. O coração acelerou. As mãos ficaram frias e por um segundo tudo voltou. A entrevista, a cozinha, as vezes que foi ignorada. Não, deixa pra lá, ela disse mais baixo. Marcelo deu um passo à frente. Não, não, agora eu quero ouvir. A sala ficou em silêncio. Você disse que entendeu, então traduz. Juliana respirou fundo. Olhou para o sheik. Ele estava olhando para ela, direto, esperando. Ela sentiu o peso daquilo tudo e desviou o olhar. Eu posso estar errada, ela disse. Marcelo abriu um sorriso. Ah, agora pode? Alguns riram de novo. É sempre assim, ele continuou. Fala, fala, mas na hora trava. Juliana sentiu o rosto esquentar. Não é isso. Então o que é? Ele pressionou. Fala logo ou para de atrapalhar. Ela ficou em silêncio. Rafael olhou para ela. Se você sabe, fala. Ela não respondeu. Porque não era só sobre saber, era sobre tudo que vinha junto. O risco, a exposição, a chance de errar e confirmar tudo que diziam sobre ela. Juliana fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Quando abriu, voltou para o caderno. Desculpa, ela disse. Pode continuar. Marcelo deu de ombros. Ele voltou para a apresentação. Mas agora, algo tinha mudado. Juliana não estava mais anotando. Ela estava ouvindo cada palavra, traduzindo mentalmente, conectando tudo. E quanto mais entendia, mais claro ficava. Aquilo ia dar errado, feio. Ela olhou para o gráfico na tela, depois para o Marcelo, depois para o sheik, e tomou uma decisão. Se ela ficasse quieta, tudo ia continuar igual. Mas se ela falasse, ela podia perder tudo. Juliana apertou a caneta até os dedos doerem. Olhou para frente. E pela primeira vez em muito tempo, parou de pensar no que iam dizer dela e começou a pensar no que precisava ser dito. Marcelo bateu palma uma vez, chamando a atenção de todos. Bom, como eu estava dizendo, a apresentação voltou. Slides passando, números aparecendo, gráficos subindo, mas ninguém estava realmente focado naquilo. O clima ainda estava preso no que Juliana tinha dito, ou melhor, no que ela não disse. Marcelo andava de um lado para o outro, confiante. Falava alto, gesticulava, sorria. Nosso crescimento nos últimos 2 trimestres foi acima da média do setor. Ele apontou para o gráfico. E com essa parceria, a expectativa é triplicar esse resultado em menos de 1 ano. O intérprete traduziu, meio travado. O sheik ouviu em silêncio, sem expressão. Juliana observava tudo. Cada palavra, cada pausa, cada detalhe. E quanto mais ouvia, mais errado aquilo parecia. Ela respirou fundo. Marcelo? Ele parou no meio da frase. Virou devagar. De novo? Ele soltou. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras já estavam esperando o pior.
Eu preciso falar uma coisa, Juliana disse. O tom dela não era alto, mas era firme. Marcelo deu uma risada curta. Precisa? Ela assentiu. Sim. Ele olhou ao redor. Gente, olha isso, ele disse abrindo os braços. A reunião acontecendo, cliente internacional aqui, e ela precisa falar. Alguns riram baixo. Outros ficaram desconfortáveis. Juliana não recuou. O que foi traduzido não é o que ele disse. Silêncio. O intérprete travou. Rafael olhou direto para ela. Marcelo inclinou a cabeça. Você ainda está nisso? Sim. Ele soltou o ar pelo nariz como quem perdeu a paciência. Juliana, você não está entendendo a gravidade disso. Ela manteve o olhar. Eu entendo. Não, você não entende, ele cortou. Você está questionando uma tradução oficial numa reunião com investidores internacionais. Ele deu um passo à frente. Você tem noção do tamanho da besteira que você está falando? Juliana ficou em pé imóvel. Eu só estou dizendo o que eu ouvi. Marcelo riu. Ouviu o quê? Um vídeo no YouTube ontem à noite? Alguns soltaram risadas mais altas dessa vez. Porque é isso que você faz, né? Ele continuou. Fica brincando de aprender idioma e acha que sabe alguma coisa. O comentário bateu forte. Juliana apertou os lábios. Não é brincadeira. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Ah, não? Ele virou para os outros. Vocês estão ouvindo isso? Um dos gerentes balançou a cabeça rindo. Juliana fluente em árabe agora. Mais risadas. Ela sentiu o peso de cada olhar, mas não abaixou a cabeça. Eu entendi o que ele disse, ela repetiu. Marcelo deu um passo ainda mais perto. Então fala. O tom agora não era mais de deboche leve, era desafio direto. Traduz. Juliana olhou para o sheik. Ele continuava observando, calado, esperando. Ela abriu a boca, mas Marcelo levantou a mão. Não, não, espera. Ele virou para a sala inteira. Vamos fazer melhor. Algumas pessoas se ajeitaram na cadeira. Se a Juliana traduzir corretamente o que o nosso cliente acabou de dizer, ele fez uma pausa dramática. Eu levanto dessa cadeira agora e deixo ela assumir o meu cargo. Um silêncio pesado caiu. Depois, risadas. Primeiro tímidas, depois mais altas. Você está brincando, alguém soltou. Marcelo abriu um sorriso largo. Não, estou falando sério. Ele voltou o olhar para Juliana. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Juliana sentiu o coração bater mais forte. Você não precisa fazer isso, ela disse. Marcelo inclinou a cabeça. Por quê? Tá com medo? Ela não respondeu. Relaxa, ele continuou. Você pode continuar no seu lugar, anotando, quietinha. O comentário veio como um empurrão. É isso que você sabe fazer melhor. A sala riu de novo. Rafael não riu. Ele olhava para Juliana, esperando. Vai, traduz, Marcelo insistiu. Ou assume que você não sabe e a gente segue. Juliana respirou fundo. Eu sei. O riso parou por um segundo. Marcelo sorriu, mas os olhos não. Então fala. Ela deu um passo à frente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa. Peraí, Marcelo interrompeu de novo. Ele olhou para o intérprete. Você traduziu errado, foi? O intérprete ficou sem reação. Não, eu... Porque agora a gente tem aqui uma especialista que está dizendo que você errou. A pressão virou para o outro lado. O intérprete engoliu seco. Eu segui o contexto. Contexto? Marcelo repetiu com ironia. Ou você também aprendeu árabe vendo vídeo na internet? Mais risadas. Juliana apertou os dedos. Não precisa envolver ele nisso. Marcelo virou de volta para ela. Claro que precisa. O sorriso dele sumiu. Porque você está dizendo que todo mundo aqui está errado. E só você está certa. Ela manteve o olhar. Eu estou dizendo que a tradução não foi fiel. Mesma coisa, ele respondeu. Silêncio. A sala estava dividida agora. Alguns ainda riam, outros só observavam. O sheik continuava quieto. Marcelo cruzou os braços. Última chance. A voz dele ficou mais baixa. Traduz, ou senta e para de atrapalhar.
Juliana sentiu o corpo inteiro tenso. Era ali, ou ela falava, ou voltava para o mesmo lugar de sempre. Ela abriu a boca. Você não sabe nem inglês direito. Marcelo soltou, interrompendo. O impacto veio mais forte dessa vez. Vai querer me convencer que entende árabe? Alguns riram alto. Isso aqui não é brincadeira, Juliana. Ele continuou. Você está passando vergonha. Ela travou. Por um segundo, tudo voltou. As risadas, os cortes, os olhares. A voz falhou. Marcelo deu um meio sorriso. Imaginei. Ele virou de costas. Vamos continuar. A reunião tentou seguir, mas ninguém estava mais focado. Juliana ficou ali, parada, sem reação. O som da voz dele ao fundo parecia distante. Ela olhou ao redor. Ninguém falava com ela. Ninguém defendia. Ninguém fazia nada. Ela estava sozinha, completamente. E então Marcelo parou de novo, virou, olhou direto para ela. Ou melhor, a sala ficou em silêncio. Se você traduzir o que ele disse, ele apontou para a cadeira dele. Eu te dou meu cargo. As palavras ficaram no ar, pesadas, irreversíveis. A sala inteira olhou para Juliana, esperando, desafiando, rindo por dentro. Ela ficou parada, sem resposta, sem movimento, sem nada. E foi ali, naquele silêncio cheio de gente, que a humilhação bateu mais forte. Porque não foi o que ele disse, foi o que ninguém fez. Ninguém interrompeu, ninguém defendeu, ninguém acreditou. Juliana abaixou o olhar. As mãos tremiam, a garganta travou. Ela não disse nada, e a sala inteira seguiu, como se ela não estivesse ali, como se nunca tivesse estado, como se não importasse. E, naquele momento, ela realmente acreditou nisso, que talvez ela nunca tivesse importado mesmo. Juliana entrou no banheiro e trancou a porta com força. O som ecoou. Ela apoiou as mãos na pia e ficou olhando para o próprio reflexo. O rosto vermelho, os olhos cheios, mas sem cair nenhuma lágrima. Respira, ela sussurrou. A água caiu forte da torneira. Ela jogou no rosto. Uma vez, outra. Mas não adiantava. A cena ainda estava ali. A risada, o silêncio, o olhar de todo mundo. Você não sabe nem inglês direito. Ela fechou os olhos com força. Eu sei, murmurou quase sem voz. As mãos começaram a tremer. Não de tristeza, de raiva. Uma raiva acumulada de anos, de cada vez que foi cortada, ignorada, diminuída. Juliana segurou a borda da pia com força. Por que eu fico quieta? Ela perguntou para si mesma. A resposta veio rápido, porque sempre foi assim. Ela respirou fundo, lembrou da cozinha, da entrevista, das reuniões onde tentava falar e era interrompida antes de terminar a frase. Lembrou de cada palavra que engoliu, de cada vez que sabia e escolheu ficar calada. O silêncio sempre pareceu mais seguro, mas hoje tinha sido diferente. Ela abriu os olhos devagar, o reflexo dela parecia outro, não mais cansado, mais firme. Ele está errado. A frase saiu automática. Ela se afastou da pia. Começou a andar de um lado para o outro. Ele está errado. E ninguém percebeu. A respiração começou a acelerar. E se eu ficar quieta, vai continuar assim. Ela parou. Olhou para o chão. Pensou nas consequências. Perder o emprego. Ser vista como problema. Ser chamada de louca. Tudo isso passou pela cabeça. Mas aí veio outra coisa. A voz do sheik. Clara, precisa. Ela sabia exatamente o que ele tinha dito e sabia o peso daquilo. Juliana levou a mão ao peito. O coração batia forte. Eu não posso fingir que não ouvi. O silêncio do banheiro parecia diferente agora, menos pesado. Ela soltou o ar devagar. Pegou o celular no bolso. Abriu as anotações. Lá estavam. Palavras em árabe, traduções, frases completas. Ela rolou a tela rápido, parou em uma linha, leu em voz baixa. Ele não confia... Juliana travou. Leu de novo, mais devagar. Ele não confia na liderança do projeto.
O estômago revirou. Ela levantou o olhar. Ele está dizendo que o Marcelo está conduzindo isso errado. Agora fez sentido. Cada expressão, cada pausa, cada olhar do Sheik na reunião. Ele não estava aprovando nada. Ele estava questionando. E ninguém percebeu. Ou pior, alguém distorceu. Juliana sentiu um arrepio subir pelas costas. Se isso continua, vai dar muito errado. Ela bloqueou o celular. Ficou parada por um segundo, pensando, não só no que aquilo significava, mas no que ela precisava fazer. Ela podia voltar para a sala, sentar, anotar e deixar acontecer, como sempre fez. Ou podia falar e enfrentar tudo. Juliana respirou fundo, o peito subindo e descendo. A decisão estava ali, clara, simples, difícil. Ela pegou o papel toalha, secou o rosto, olhou no espelho mais uma vez. Eu não vou ficar quieta. A frase saiu firme, sem tremor, sem dúvida. Ela destrancou a porta. O som do corredor voltou. Passos, vozes baixas, o ar-condicionado, tudo normal. Mas ela não estava mais. Juliana começou a andar, cada passo mais firme que o outro. A sala de reunião estava logo ali, a porta fechada. O barulho abafado das vozes do lado de dentro. Ela parou na frente. Respirou fundo mais uma vez. A mão foi até a maçaneta, mas parou. Por um segundo, o medo voltou. E se ela errasse? E se ninguém acreditasse? E se ele destruísse ela ali mesmo? Juliana fechou os olhos e lembrou de tudo. Cada vez que ficou calada, cada vez que deixou passar, cada vez que aceitou. Ela abriu os olhos e girou a maçaneta. Entrou. O som da sala voltou de uma vez. Marcelo falando. O intérprete tentando acompanhar. Os olhares se virando. Juliana deu 2 passos para dentro. A porta fechou atrás dela. Algumas pessoas pararam de falar. Outras ficaram olhando. Marcelo virou. Ah, voltou? O tom veio com deboche leve, mas Juliana não respondeu. Ela caminhou até a mesa. Parou no mesmo lugar de antes, ergueu o olhar e, dessa vez, não pediu espaço. Tomou. Eu vou traduzir o que ele disse. O silêncio caiu na hora. Pesado, completo, irreversível. O silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado. Juliana estava de pé, no mesmo lugar onde tinha sido ridicularizada minutos antes. Só que agora não tinha mais dúvida no olhar. Eu vou traduzir o que ele disse. Marcelo soltou um riso curto. Olha só, voltou corajosa. Ninguém riu dessa vez. Rafael se inclinou um pouco para frente. O intérprete ficou imóvel, sem saber o que fazer. Marcelo cruzou os braços. Então vai, ele disse. Quero ver até onde você vai com isso. Juliana não respondeu. Virou levemente o corpo e olhou direto para o Sheik. Ele sustentou o olhar, calmo, esperando. Juliana respirou fundo e começou. Ele disse que os números apresentados não refletem a realidade do mercado atual. O intérprete arregalou os olhos. Marcelo deu uma risada. Ah, claro, Juliana continuou. Ele disse que existe uma discrepância entre a projeção e os dados que ele analisou antes da reunião. O Sheik não interrompeu, só observava. E que, se isso não for esclarecido, ele não pretende avançar com a parceria. O silêncio caiu. Dessa vez, pesado de verdade. Um dos executivos se mexeu na cadeira. Outro olhou para o Marcelo. Marcelo descruzou os braços. Isso não foi o que ele disse. Juliana virou o rosto. Foi sim. Ele deu um passo à frente. Você está inventando. Ela manteve a calma. Não. O intérprete levantou a mão. Eu posso confirmar com ele, disse, inseguro. Marcelo olhou irritado. Você já traduziu. Mas mais nada. Marcelo cortou. Juliana voltou a olhar para o Sheik. Falou em árabe. A pronúncia saiu limpa, fluida, natural. A sala inteira travou. O intérprete arregalou os olhos. Rafael ficou em choque. O Sheik respondeu, no mesmo tom calmo. Juliana ouviu, assentiu e virou de volta para a sala. Ele confirmou. O impacto foi imediato. Um dos diretores se inclinou para frente.
Confirmou o que exatamente? Juliana respondeu sem hesitar. Que ele não confia nos dados apresentados. Marcelo abriu a boca, mas não saiu nada por um segundo. Ele olhou para o intérprete, depois para o Sheik, depois para Juliana. Isso não faz sentido. Juliana inclinou levemente a cabeça. Faz. Ela apontou para o slide na tela. Esses números aqui foram projetados com base em um cenário que não existe mais. Alguns começaram a trocar olhares. E ele percebeu isso antes de vir. Marcelo tentou recuperar o controle. Isso é uma interpretação sua. Juliana balançou a cabeça. Não, ele disse isso. Ela voltou para o Sheik. Falou de novo em árabe. Mais algumas palavras, mais rápidas. O Sheik respondeu. Dessa vez, com um leve sorriso. Juliana virou. Ele disse que ficou surpreso por ninguém ter mencionado isso até agora. O silêncio ficou ainda mais pesado. Um dos investidores cochichou com o outro. Rafael passou a mão no rosto. Marcelo deu um passo para trás. Isso não está certo. Juliana deu um passo à frente. Ele também disse outra coisa. Marcelo olhou para ela, tenso. Que na visão dele, a liderança do projeto não está sendo transparente. A frase caiu como uma bomba. A sala inteira congelou. Alguém soltou um caramba, bem baixo. Marcelo ficou imóvel. Você tá distorcendo tudo. Juliana manteve o olhar firme. Eu não estou. Ela respirou fundo e continuou. Ele usou a palavra confiança. Disse que sem confiança não existe acordo. O intérprete abaixou a cabeça, como quem percebeu o erro, ou pior, o que tinha deixado passar. Um dos diretores virou para o Marcelo. Isso procede? Marcelo não respondeu. Estava tentando pensar. Rápido. Eu preciso que ele repita isso, disse um dos executivos. Juliana assentiu. Virou para o Sheik. Falou novamente. Agora com mais segurança, mais firme. O Sheik respondeu, mais longo dessa vez. Juliana ouviu tudo, sem anotar, sem hesitar. Quando virou de volta, a sala inteira estava esperando. Ele disse que veio com interesse em investir, mas que depois de analisar os dados e ouvir a apresentação, ela fez uma pausa curta. Perdeu a confiança na forma como o projeto está sendo conduzido. O silêncio foi absoluto. Marcelo parecia outra pessoa agora, sem sorriso, sem postura, só tensão. Juliana continuou. E que, se não houver uma explicação clara agora, ela olhou direto para Marcelo. Ele vai encerrar a negociação. O impacto foi imediato. Um dos diretores se levantou um pouco da cadeira. O quê? Rafael ficou em choque. O intérprete não dizia nada. Marcelo passou a mão no rosto, tentando reagir. Isso não pode estar certo. Juliana não respondeu. Só ficou ali, firme. Pela primeira vez, no controle. Um dos executivos olhou para o Sheik. Is that correct? Perguntou em inglês. O Sheik respondeu em árabe. Juliana ouviu e traduziu. Ele disse que sim. Agora não tinha mais dúvida. Não era opinião. Não era interpretação. Era fato. A sala começou a mudar. Os olhares já não eram mais de julgamento. Eram de preocupação, de pressão, de cobrança. Marcelo percebeu e tentou reagir. Ok, ele disse levantando as mãos. Vamos com calma. Mas já era tarde. Juliana deu um passo à frente. Ele também disse que tentou sinalizar isso antes. Ela apontou para o intérprete. Mas não foi compreendido. O intérprete fechou os olhos por um segundo. Marcelo olhou para ele, depois voltou para Juliana. Você não devia estar fazendo isso. Ela respondeu na hora. Eu devia. Silêncio. Rafael olhou para ela, agora diferente. Não mais com dúvida, com respeito. Um dos diretores se levantou. Marcelo, a gente precisa rever esses dados agora. Outro concordou. Isso muda tudo. A pressão virou, totalmente. Juliana ficou ali, respirando fundo, sentindo o peso, mas também algo novo. Controle. Ela não estava mais tentando falar. Ela estava sendo ouvida. E pela primeira vez, ninguém estava rindo. Marcelo passou a mão na gravata.
Ajustou. Mas não adiantava. A confiança já tinha rachado e todo mundo ali tinha visto. Juliana olhou para o Sheik. Ele assentiu de leve, como quem diz, e naquele momento ficou claro para todos que quem parecia pequena era, na verdade, a única que realmente sabia o que estava acontecendo. O silêncio ainda dominava a sala, mas agora era outro tipo de silêncio. Não era mais de dúvida, era de pressão. Juliana estava de pé, no centro de tudo, e pela primeira vez ninguém ousava interromper. Um dos diretores puxou o notebook para perto. "Mostra esses dados de novo", ele disse, olhando para Marcelo. Marcelo não respondeu na hora. Estava parado, pensando, tentando entender como tinha perdido o controle tão rápido. "Marcelo", o diretor insistiu. Ele respirou fundo. "Os dados estão corretos", respondeu mais seco do que antes. Juliana virou o rosto. "Não estão." A frase saiu direta, sem medo. A sala travou de novo. Marcelo olhou para ela, agora sem deboche, só tensão. "Você vai continuar com isso?" Juliana não desviou. "Vou." O intérprete continuava em silêncio. Rafael olhou para o notebook, depois para Juliana. "Você consegue mostrar onde está o erro?" Ela assentiu. Deu a volta na mesa. Se aproximou da tela. Apontou. "Aqui." Todos se inclinaram levemente. Esse crescimento projetado, ele foi calculado com base em um cenário de expansão que não aconteceu. Marcelo tentou interromper. "Isso já foi considerado." "Não foi", Juliana cortou. O corte veio limpo, sem hesitação. Ela deslizou o dedo pela tela. "Esse número aqui, ele ignora a queda do último trimestre." O diretor franziu a testa. "Espera." Ele abriu outro arquivo. Começou a comparar. O clima mudou de vez. Agora não era mais sobre opinião. Era sobre prova. Juliana continuou. "E isso aqui..." Ela apontou o outro ponto. "Foi inflado para compensar a diferença." Marcelo deu um passo à frente. "Isso é uma análise superficial." Juliana virou para ele. "Não é." Silêncio. Ela voltou para o Sheik. Falou em árabe. Explicou o que estava sendo analisado. O Sheik ouviu, assentiu, respondeu. Juliana virou de volta. "Ele disse que identificou exatamente isso antes da reunião." O diretor olhou para o Marcelo, agora sério. "Isso procede?" Marcelo respirou fundo. "Os dados são projeções." Juliana respondeu na hora. "Projeção não é invenção." A frase caiu pesada. Rafael soltou um leve "caramba", sem perceber. O diretor fechou o notebook devagar. "Marcelo, isso é grave." Marcelo passou a mão no rosto. "Vocês estão tirando isso de contexto." Juliana não deixou passar. "Qual contexto justifica isso?" Ele não respondeu. A sala inteira estava contra ele agora, mas Juliana sabia. Ainda não tinha acabado. Ela olhou para o Sheik, depois para a mesa, depois para a sala inteira, e tomou outra decisão. "Tem mais." A frase puxou todo mundo de volta. Marcelo levantou o olhar. "Tinha mais coisa?" Juliana assentiu. Quando ele falou sobre confiança, ela fez uma pausa. Ele não estava falando só dos números. O clima ficou mais tenso ainda. Ele disse que recebeu informações antes da reunião. Marcelo travou. "Que informações?" o diretor perguntou. Juliana olhou direto para ele. "Que houve omissão de dados importantes." A sala congelou. Marcelo deu um passo à frente. "Isso é mentira." Juliana não reagiu, só manteve o olhar. Ele disse isso. O diretor virou para o Sheik. "Is that true?" O Sheik respondeu em árabe. Juliana ouviu e traduziu. Ele disse que sim. O impacto foi imediato. Marcelo apertou os dentes. "Quem passou isso para ele?" Juliana não respondeu, porque não sabia, mas sabia de uma coisa. Aquilo não tinha surgido do nada. Ela voltou para o notebook, abriu um arquivo, outro, comparou, e então encontrou. Parou, olhou fixo. Rafael percebeu. "O que foi?" Juliana respirou fundo. "Tem uma versão anterior aqui." O diretor se aproximou. "Mostra." Ela abriu. Os números eram diferentes, mais baixos,
mais reais, mais próximos da realidade. O diretor arregalou os olhos. Marcelo, ele não respondeu. Isso aqui foi alterado. O silêncio voltou. Pesado, definitivo. Juliana olhou para o sheik, falou em árabe, explicou. Ele ouviu e respondeu. Juliana virou. Ele disse que esses são os dados que ele recebeu antes de vir. Agora não tinha mais dúvida. Não era interpretação. Não era erro. Era manipulação. Marcelo deu um passo para trás, pela primeira vez, sem resposta. A sala inteira estava olhando para ele, esperando, pressionando. Juliana fechou o notebook devagar, respirou fundo e deu um passo para trás. Ela já tinha feito o que precisava, mas ainda faltava o final. O diretor olhou ao redor. Essa reunião precisa ser pausada. Outro concordou. Agora. O sheik falou algo. Juliana ouviu e traduziu. Ele disse que quer ouvir uma explicação final antes de decidir. A tensão voltou com tudo. Marcelo levantou o olhar. Agora, sem arrogância, só pressão. Juliana olhou para ele, sabendo que aquele era o momento, o ponto sem volta, e que, dali em diante, ou ele se salvava, ou caía de vez. E todo mundo naquela sala sabia disso. Marcelo ajeitou a gravata devagar. Respirou fundo. Olhou ao redor. E por um instante, parecia que ele tinha recuperado o controle. Ok, ele começou. Vamos colocar as coisas no lugar. A voz voltou firme, segura. Esses dados aqui são projeções estratégicas. Não são números fechados. Ele deu 2 passos à frente. Quem trabalha com isso sabe. Alguns na sala ainda estavam em silêncio. Outros começaram a balançar a cabeça tentando acompanhar. Marcelo apontou para a tela. Existe uma diferença entre manipulação e ajuste de cenário. Ele olhou direto para o diretor. E isso aqui é ajuste. Juliana ficou imóvel, observando. Sobre essa tal versão anterior, Marcelo continuou. É normal ter variação durante o desenvolvimento. Ele abriu um leve sorriso. Se a gente fosse apresentar sempre o pior cenário, nenhuma empresa crescia. Alguns soltaram um riso nervoso. Ele percebeu e usou. E outra coisa, ele disse, levantando o tom. A gente está aqui há anos construindo essa empresa. Olhou ao redor. Com resultado, com entrega, com consistência. Ele apontou para si mesmo. Eu não cheguei até aqui manipulando nada. O diretor cruzou os braços. Então você está dizendo que não houve alteração intencional? Marcelo respondeu na hora. Não, sem hesitar. Tudo aqui foi feito dentro de estratégia. Ele virou para Juliana. E com todo respeito, isso aqui não é uma aula de idioma. O golpe veio direto. Não dá para alguém que nunca participou de decisão nenhuma querer questionar tudo agora. Alguns voltaram a se mexer. A sala parecia querer acreditar nele. Era mais confortável assim. Marcelo percebeu e avançou. Ela pode até ter entendido uma ou outra palavra. Ele deu de ombros. Mas isso não muda o contexto. Juliana não reagiu. E, sinceramente, ele continuou, olhando para o sheik. Eu duvido que ele tenha dito exatamente isso. O desafio foi claro, direto. Porque se tivesse, Marcelo completou, abrindo os braços, ele já teria interrompido. A sala ficou em silêncio. O sheik não falou nada, só observava. Marcelo respirou fundo e finalizou. Então vamos parar com essa confusão. Ele olhou para o diretor. Os dados estão corretos. A estratégia está correta. E essa reunião precisa seguir. Ele voltou para o lugar dele, com postura, com confiança, como se nada tivesse acontecido. E por alguns segundos, parecia que tinha funcionado. Mas Juliana deu um passo à frente. Então vamos tirar a dúvida. A voz dela saiu firme, sem elevar o tom, mas impossível de ignorar. Marcelo olhou de volta. Já tiramos. Não, ela respondeu. Ainda não. Ela virou para o sheik. Falou em árabe, mais devagar dessa vez, como se quisesse que todos sentissem o peso de cada palavra. A sala inteira prendeu a respiração.
O sheik ouviu, sem interromper. Juliana terminou e ficou em silêncio, esperando. O sheik respondeu, longo, claro, sem hesitar. Juliana ouviu tudo, sem anotar, sem desviar o olhar. Quando virou de volta, o clima já tinha mudado. Ele disse que tentou interromper. A frase caiu seca, mas não foi ouvido. O diretor virou na hora para Marcelo. Marcelo não respondeu. Juliana continuou. Ele também disse que questionou os números antes da reunião, por e-mail. Ela olhou para o notebook e que não recebeu resposta. O diretor abriu o e-mail, começou a buscar. O silêncio ficou pesado. Marcelo respirou fundo. Isso pode ter sido... Tá aqui, o diretor cortou. A tela virou para todos. O e-mail estava lá. Data, horário, conteúdo, questionando exatamente os pontos que Juliana tinha falado. Marcelo travou. Juliana deu mais um passo. E ele disse mais. Ela virou para o sheik. Confirmou com um olhar. Ele assentiu. Juliana voltou. Que a resposta que ele recebeu não esclareceu nada. O impacto foi imediato. Um dos executivos passou a mão na testa, outro balançou a cabeça. Marcelo tentou falar. Mas não conseguiu terminar. Juliana continuou, sem pressa. Ele também disse que pediu transparência. Ela respirou fundo e que não recebeu. O silêncio virou pressão, pesada, visível. O diretor fechou o notebook com força. Marcelo, isso aqui não é interpretação. Marcelo não respondeu. Juliana olhou para a sala inteira, depois para o sheik, e falou mais uma vez em árabe. Curto, direto. O sheik respondeu na hora, sem pensar. Juliana virou e finalizou. Ele disse que, nesse momento, não confia na condução do projeto. A frase caiu como um ponto final, irreversível. Marcelo ficou parado, sem reação, sem argumento, sem nada, e pela primeira vez, ninguém estava do lado dele. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Era como se a sala inteira tivesse travado ao mesmo tempo. O diretor encostou na cadeira devagar. Passou a mão no rosto. Isso muda tudo. A frase saiu baixa, pesada. Rafael soltou o ar como se estivesse segurando há minutos. Caramba! Uma gerente à direita olhou para o Marcelo sem disfarçar. Você viu esse e-mail e ignorou? Outro executivo se inclinou para frente. Isso não é erro. Isso é omissão. As palavras começaram a vir, uma por uma. Primeiro baixas, depois mais diretas. Isso pode comprometer a empresa inteira. E se isso fecha errado? Isso aqui podia ter sido um desastre. O burburinho cresceu. O clima virou. Total. Marcelo olhava de um lado para o outro, sem conseguir acompanhar, sem conseguir responder. O mesmo ambiente que antes ria com ele, agora questionava, cobrava, pressionava. Juliana ficou parada, só observando. O diretor levantou da cadeira. Marcelo, você precisa explicar isso agora. Marcelo tentou. Eu estava alinhando o cenário. Alinhando ou escondendo? Alguém cortou. A pergunta veio seca, direta, sem espaço. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de julgamento. Um dos executivos olhou para o sheik. Is this acceptable for you? O sheik respondeu em árabe. Juliana ouviu e traduziu. Ele disse que isso é inaceitável. A frase caiu como um peso final, irreversível. Uma gerente cruzou os braços. Então acabou. Outro concordou. Não tem como continuar assim. Rafael balançou a cabeça. Inacreditável. Marcelo passou a mão na cabeça, desorganizado, sem postura, sem resposta. Juliana olhou para ele e viu o que nunca tinha visto antes. Ele estava perdido, totalmente. O diretor respirou fundo. Essa reunião está suspensa. O tom foi definitivo. Ninguém questionou. O sheik se levantou, com calma, sem pressa. Disse algo em árabe. Juliana ouviu e traduziu. Ele disse que esperava mais transparência e que vai reavaliar qualquer possibilidade de parceria.
Mais um golpe. A sala inteira sentiu. Marcelo tentou dar um passo à frente. Espera! Mas o sheik já estava se afastando, sem olhar para trás. A porta abriu, fechou, e o silêncio voltou. Só que agora, vazio. Marcelo ficou parado no meio da sala, olhando para o nada, sem saber o que fazer. O diretor virou para ele. Você tem alguma coisa para dizer? Marcelo abriu a boca, mas não saiu nada. Ele tentou de novo. Parou. Respirou. Mas não tinha argumento. Não tinha defesa, não tinha nada. Juliana observava, sem expressão, sem reação exagerada, só presente. O diretor cruzou os braços. Você omitiu informação crítica. Marcelo abaixou o olhar. Isso aqui não é só erro de julgamento. Outro executivo completou. Isso é quebra de confiança. A palavra ficou no ar. Confiança. A mesma que o sheik tinha falado. A mesma que tinha sido ignorada. Agora estava ali, escancarada. Marcelo balançou a cabeça. Eu só estava tentando fechar o acordo. O diretor respondeu na hora, do jeito errado. Silêncio. Marcelo passou a mão no rosto. Pela primeira vez, sem controle, sem máscara. Um dos executivos falou baixo. Você colocou a empresa em risco. Outro completou. E perdeu o cliente. A realidade caiu, pesada. O diretor olhou fixo para ele. Você vai ser afastado até a gente revisar tudo isso. A frase veio limpa, sem emoção, sem volta. Marcelo levantou o olhar, mas não contestou. Não tinha como. Ele só assentiu. Devagar, como quem entende que acabou. Juliana respirou fundo. O corpo relaxou pela primeira vez. Não era vitória, era alívio. O diretor virou para ela. Juliana, ela olhou. Obrigado. Simples, direto, mas suficiente. Rafael sorriu de leve. Você salvou isso aqui. Ela não respondeu. Só assentiu. Porque, no fundo, ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando em tudo que tinha passado e em como, finalmente, tinha sido ouvida. Marcelo pegou a pasta, sem olhar para ninguém. Caminhou até a porta. Parou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas não disse. Saiu. A porta fechou e o som ecoou, marcando o fim. Juliana ficou ali, em silêncio, no mesmo lugar onde minutos antes era invisível. Agora era impossível ignorar. A sala ainda estava em silêncio quando a porta se fechou atrás de Marcelo. Ninguém falou nada por alguns segundos, só o som baixo do ar-condicionado e algumas respirações mais pesadas. Juliana continuava de pé, no mesmo lugar. As mãos já não tremiam, mas o corpo parecia leve demais, como se tivesse saído de um peso que nem sabia que carregava. O diretor ajeitou a postura. Vamos encerrar por hoje. A voz saiu firme, sem espaço para discussão. Alguns começaram a fechar notebooks. Outros levantaram devagar, ainda digerindo tudo. Rafael se aproximou de Juliana. Você tá bem? Ela assentiu. Eu tô. Ele deu um meio sorriso. Você foi absurda agora. Juliana soltou um pequeno ar pelo nariz. Quase um riso. Eu só falei o que precisava. Ele balançou a cabeça. Não. Você fez mais que isso. Ela não respondeu, porque no fundo ainda estava processando. O diretor se aproximou. Juliana. Ela virou. Sim. Ele respirou fundo. Você vai ficar mais um pouco? A gente precisa conversar. Ela assentiu. Claro. As pessoas começaram a sair. Uma gerente passou por ela e disse baixo. Você foi muito corajosa. Outro executivo só fez um gesto com a cabeça. Respeito. Simples assim. A sala foi esvaziando. Ficaram só alguns. O diretor puxou uma cadeira. Pode sentar. Juliana sentou. Pela primeira vez naquela sala, sem se sentir menor. Eu vou ser direto, ele disse. O que você fez aqui hoje evitou um problema sério. Ela ouviu em silêncio. E mais do que isso, mostrou uma coisa que a gente não estava vendo. Ele fez uma pausa. Você. Juliana manteve o olhar, sem reação exagerada.
Eu quero entender uma coisa, ele continuou. Você sempre soube disso tudo? Ela pensou por um segundo. Eu sempre estudei. Mas por que nunca falou antes? A pergunta veio limpa, sem julgamento. Juliana respirou fundo. Porque nunca teve espaço. O diretor ficou em silêncio, absorvendo. Entendi. Ele assentiu devagar. Isso vai mudar. A frase ficou no ar. Juliana não respondeu, mas sentiu. Rafael puxou uma cadeira ao lado. Vai mudar mesmo, ele disse. Porque depois de hoje, ninguém vai fingir que não viu. Juliana olhou para ele e, pela primeira vez, se permitiu acreditar um pouco nisso. Corta. 2 dias depois, o escritório estava diferente. Não no espaço, mas no clima, mais silencioso, mais atento. Juliana entrou pela porta principal. Algumas pessoas olharam, mas não foi como antes. Não foi julgamento, foi reconhecimento. Ela caminhou até a mesa, ligou o computador, organizou os papéis, como sempre fez, mas agora com outra postura. Rafael apareceu ao lado. Bom dia, chefe. Ela olhou e soltou um riso curto. Para com isso. Ele deu de ombros, só me adiantando. Ela balançou a cabeça. Não muda nada. Já mudou, ele respondeu. Juliana não discutiu, porque no fundo sabia que ele tinha razão. O diretor saiu da sala dele. Juliana, pode vir aqui 1 minuto? Ela levantou, entrou. A porta fechou. Ele foi direto. A gente decidiu afastar o Marcelo oficialmente. Juliana ouviu, sem surpresa. E, até resolver tudo, você vai assumir a comunicação com os clientes internacionais. Ela piscou, processando. Tem certeza? Ele assentiu. Depois do que vimos, não tem dúvida. Juliana respirou fundo. Tá bom. E mais uma coisa, ele continuou. A gente quer você nas reuniões, participando. Ela assentiu de novo, sem hesitar. Certo. Quando saiu da sala, o mundo parecia o mesmo, mas não era. Ela voltou para a mesa, sentou e abriu um e-mail. Cliente internacional, em inglês. Ela leu, pensou e respondeu, sem revisar 10 vezes, sem medo, sem travar. Corta, 1 semana depois. Nova reunião, mesma sala, mesma mesa, mas outra energia. Juliana estava sentada, não no canto, mas na mesa principal. Um cliente falava em espanhol. Ela ouviu, anotou e respondeu na hora, sem pedir permissão, sem esperar validação. As pessoas ouviam, de verdade. Rafael observava, sorrindo de leve. O diretor assentiu, satisfeito. Corta. Juliana saiu do prédio. O sol estava mais baixo, o movimento da rua normal. Ela parou na calçada, respirou fundo. O ar entrou leve, diferente. Ela olhou ao redor e lembrou do banheiro, da porta fechada, do momento em que quase desistiu e do momento em que decidiu falar. Juliana deu um pequeno sorriso, discreto, mas verdadeiro. Corta. Alguns dias depois, um estagiário novo entrou na sala, nervoso, com um caderno na mão. Eu acho que teve um erro aqui. A voz saiu baixa, quase sumindo. Juliana levantou o olhar. Reconheceu na hora, ela já tinha estado ali. Fala, ela disse, simples, direto. O garoto hesitou. Pode falar, ela reforçou. Ele respirou fundo e falou. Juliana ouviu, com atenção, sem interromper, sem cortar. No final, assentiu. Você tá certo. O garoto arregalou os olhos. Eu tô? Ela sorriu de leve. Tá. E completou. Pode corrigir. Ele assentiu rápido, aliviado. Saiu quase correndo. Juliana voltou para o que estava fazendo, mas parou por um segundo, pensando, e então murmurou baixo. Eu não vou ser mais a pessoa que ninguém escuta. Ela respirou fundo e terminou. Nem vou deixar alguém passar por isso também. Essa história me pega de um jeito estranho. Eu vi o que acontece quando alguém é ignorado por tempo demais. E também vi o que acontece quando essa pessoa decide falar. Eu percebi que não é sobre saber mais que os outros. É sobre ter coragem de não se calar. E, sinceramente, isso me arrepia.
Porque às vezes, a única coisa que separa alguém invisível de alguém inesquecível é um único momento em que ela decide não abaixar a cabeça. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. Isso mostra para mim que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e me ajuda muito a continuar trazendo histórias assim. Agora me conta uma coisa. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos os comentários de verdade e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal. A gente ainda tem muita coisa para viver junto aqui e cada inscrição faz toda a diferença para eu continuar. E não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que estão aparecendo na tela agora. Tenho certeza que a próxima vai te prender tanto quanto essa. Te vejo no próximo vídeo.